Boa noite. A graça e a paz sejam multiplicadas em sua vida. Amém? E graça e paz é algo que se multiplica por meio do conhecimento. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nós vamos desfrutar da graça de Deus, da bondade de Deus, da paz dele em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, nós temos nesse texto a narrativa do início do ministério de Jesus, que é bem próximo ao começo do seu ministério. Na verdade, Jesus aqui ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Se você voltar um capítulo, você vai ver isso. E depois ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali no deserto ele é tentado, mas Jesus vence a tentação, ele retorna, ele entra em uma sinagoga, ele lê as Escrituras, e eu quero partir desse ponto aqui de Lucas 4, a partir do versículo 16, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse é um relato do ministério de Jesus. Jesus ele entra em uma sinagoga e, como era o seu costume, num dia de sábado, estando ali na sinagoga, ele recebe uma porção da Escritura, ele recebe ali o livro do profeta Isaías para ler aquele livro. E quando Jesus abre o livro do profeta Isaías, não de forma ocasional, aleatória, a Bíblia diz que ele encontrou, o que indica que ele estava procurando exatamente esse texto. E quando Jesus lê esse texto, ele lê um texto do Antigo Testamento, texto do profeta Isaías, e ele menciona sobre aquilo que o profeta havia profetizado, falando a respeito da obra do Messias, aquilo que Jesus veio para fazer. E Jesus, quando começa a ler, ele vai dizer: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para. A unção do Espírito, ela existe com um propósito, ela existe com uma finalidade. A unção não é algo por acaso, não é algo sem propósito. Jesus ele foi ungido com um propósito. E o que ele fala qual era o propósito dessa unção? Era pregar a palavra de Deus, era anunciar a liberdade aos cativos, era a recuperação de vista aos cegos, anunciar boas novas aos pobres. Jesus ele expõe qual era o propósito, o motivo pelo qual ele veio. E dentre essas coisas que Jesus veio fazer, nós poderíamos pensar alguma parte dessas características que ele realizou durante seu ministério e poderíamos falar sobre isso durante toda essa noite. Mas eu quero destacar o que fica evidente aqui sobre Jesus, a unção da cura sobre a vida dele. Amém? Jesus ele foi ungido para curar. Eu sei que às vezes, quando nós olhamos para os relatos dos milagres, os sinais, as maravilhas que Jesus operou, nós podemos pensar que Jesus realizou curas apenas porque ele era Deus. E de fato Jesus não deixou de ser Deus quando se fez carne. A palavra que se fez carne não deixou de ser Deus. Mas Jesus não agiu como Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele considerou que o ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar. Ele abriu mão da sua glória. Tanto é que quando nós olhamos para a vida de Jesus, o relato da sua vida, desde seu nascimento até os 30 anos de idade, que é quando ele entra no seu ministério, nós não temos registros de milagres realizados por Jesus. Ele passa a realizar sinais e maravilhas a partir do momento que ele é ungido pelo Espírito. E é ele mesmo quem está dizendo isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. E quando é que Jesus foi ungido? Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o céu se abriu sobre ele, foi visto o Espírito descer sobre ele em forma corpórea, uma pomba, e uma voz que disse do céu: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
Naquele momento, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E porque ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo, porque ele abriu mão da sua própria glória. Aquilo que Jesus realizou, ele fez como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Jesus, em seu corpo físico, ele tinha algumas limitações. Ele precisava dormir, por exemplo. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme e nem cochila. Amém? A Bíblia diz também que Jesus tinha fome, tinha sede, necessidades estas que nós sabemos que o nosso Deus não tem. Mas, de fato, ele assumiu o corpo de carne. Mas, ainda assim, realizou uma obra grandiosa. E eu quero destacar hoje o fato de Jesus ter operado dentro da unção da cura. Amém? Em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, nós temos o apóstolo Pedro indo à casa de um centurião chamado Cornélio. E quando Pedro chega nessa casa, ele começa a pregar a respeito de Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus ali na casa de Cornélio. E no verso 38, nós temos uma das coisas que foram ditas por Pedro. Eu quero destacar esse versículo 38. Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Você aqui, até aquele momento, a única maneira que Jesus era conhecido, ele não era conhecido como Jesus, o Cristo, o Messias enviado, ele era conhecido como Jesus da cidade de Nazaré. Mas a Bíblia nos mostra que há um momento que esse Jesus de Nazaré, há um momento que ele é ungido pelo Espírito. E Pedro destaca isso para falar a respeito da obra de Jesus, aqui em Atos 10, no verso 38. Ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e quando ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Perceba que quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele considera necessário destacar uma profecia do profeta Isaías que falava a respeito do Messias manifestando cura. Aquele que consegue dar vista aos cegos, aquele que consegue realizar milagres. E agora nós vamos ver os discípulos de Jesus, a continuação daquilo que Jesus havia começado. Ele está dizendo, Deus, se referindo a Deus Pai, ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E qual foi o resultado disso? Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse texto nós vamos ver claramente revelado o caráter de Deus. A vontade de Deus é realizar o bem, é fazer o bem. Jesus andou por todo lugar manifestando a vontade de Deus, e a vontade de Deus estava em fazer o bem. Jesus não andou por toda parte fazendo mal. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, note que nesse texto fica bem claro a respeito de quem Deus é, a respeito de quem o Espírito Santo é, a respeito de quem Jesus é, mas esse texto também menciona o diabo. E a Bíblia nos mostra que essa doença é um tipo de opressão demoníaca. Amém? A Bíblia não trata a doença como sendo uma forma que Deus usa para tratar os seus filhos como muitas pessoas pensam. Tal pessoa está com um comportamento rebelde, ela se afastou de Deus e por causa disso Deus colocou sobre ela uma doença. Mas Jesus diz que quem veio para matar, roubar e destruir é o ladrão. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E essa vida que eu vim para dar a vocês é uma vida abundante. A Bíblia trata a doença, a enfermidade, como sendo algo que oprime, algo que traz mal, e uma opressão que tem como origem o diabo, e não Deus. Amém? Isso fica muito claro quando Jesus também fala a respeito o fato de nós podermos pedir a Deus. Em Mateus 7, a partir do verso 7, a palavra de Deus vai dizer, pedi e dá-se-vos-á. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-á. E Jesus conclui esse raciocínio, mostrando que Deus atende orações, dizendo, qual entre vós é o pai, que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. Lucas ainda chega a falar, se ele pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. Como vai fazer isso? Jesus então conclui, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial.
Nós precisamos limpar a nossa mente, renovar a nossa mente de fato, para entender aquilo que é obra de Deus e aquilo que não é a obra de Deus. Porque tudo aquilo que os homens não conseguem entender, há uma tendência a atribuir ao sobrenatural. E muitas vezes esse sobrenatural é atribuído à pessoa errada. Às vezes é uma opressão demoníaca. Às vezes é uma falta de cuidado da própria pessoa com o próprio corpo. Mas muitas pessoas transferem a culpa de tudo que acontece, e até mesmo de doenças, até Deus. Mas veja, deixa eu te dizer uma coisa. Doença não é a vontade de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia nos mostra que doença é uma opressão causada por Satanás. Deus não quer que a gente viva em doença. Eu sei que quando algumas pessoas ouvem essa mensagem, e é impressionante como muitas vezes nós levantamos argumentos para nos prejudicar. Elas vão dizer assim, mas quem vai morrer um dia, como é que morre? Você não precisa morrer doente. Amém? Você pode partir para o Senhor sem que a doença domine o seu corpo. Ainda que alguém morra porque a doença veio sobre ela, as circunstâncias nunca vão poder falar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é superior e ela está acima de qualquer circunstância. As circunstâncias mudam, elas vêm, passam, mas a palavra de Deus ela permanece para todo sempre. E a gente precisa estar cheio dessa consciência de que Cristo é aquele que cura. De que ele foi ungido para isso, que há uma unção da cura, ela estava sobre Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele não tinha o Espírito por medida. A unção do Espírito estava operando na vida de Jesus e ele não tinha o Espírito por medida. Jesus também não tinha pecado. Ele poderia operar em toda a esfera de chamado, dons e unções. Ele foi chamado para isso. Agora, sobre a igreja de Cristo, a Bíblia nos fala que quando ele subiu, ele distribuiu dons aos homens. E nós recebemos algo da parte deles, uma medida dessa unção que estava sobre o Cristo, opera na nossa vida. E a unção da cura, ela está disponível para a igreja de Jesus. O Espírito Santo não foi sepultado com os últimos apóstolos. A unção do Espírito continua se movendo, a cura continua disponível e nós podemos desfrutar disso. Talvez você que entrou aqui hoje, que está com algum sintoma, algum diagnóstico, talvez você vai dizer, essa palavra é para mim. Glória a Deus, é para você mesmo. Receba. E talvez alguém vai dizer assim, mas eu não estou sentindo nada, não é para mim. Pelo contrário, irmãos. Nós precisamos estar cheios da palavra antes mesmo de qualquer diagnóstico chegar. Muito melhor você passar por alguma situação, alguma circunstância, quando seu corpo está com uma imunidade fortalecida. Amém? Então a palavra de cura, a mensagem de cura, é uma mensagem que vai fortalecer a sua imunidade espiritual. Amém? Muitas pessoas querem deixar para crer nas coisas no momento que a dificuldade chegar. Mas a gente precisa estar cheio e convicto da palavra antes mesmo que qualquer circunstância possa se levantar contra a nossa vida e perseverar na verdade daquilo que a palavra de Deus já diz ao nosso respeito. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver o quanto ele se importava, o quanto ele se interessava e quanto ele se movia o tempo todo em cura. Eu queria que você fosse em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Todos encontraram? Sobre esse capítulo 8 de Mateus, nós vamos ver muitos registros a respeito de cura. Ele já começa no verso 1, nós vamos ler a partir do versículo 14, mas já no versículo 1 vem um leproso ao encontro de Jesus e ele diz a Jesus, Senhor, se queres, o Senhor pode me purificar? E é interessante que Jesus toca no leproso e diz, eu quero, seja limpo. A dúvida de muitas pessoas não é se Deus pode curar. A dúvida de muitas pessoas não é se Deus pode fazer. A dúvida e o que impede muitas pessoas de receberem a cura é se Deus quer curar. Mas a vontade de Deus é revelada em Jesus. E se a vontade de Jesus estava envolvida em curar aquele leproso, certamente a vontade de Deus está envolvida em manifestar cura nos dias de hoje, se alguém necessita de cura.
Jesus toca em um leproso, era algo que ninguém deveria fazer, tocar em um leproso, mas Jesus toca nele e revela a vontade de Deus. Eu quero, seja curado. Na continuação do texto, a Bíblia vai nos falar a respeito de um centurião que vem ao encontro de Jesus. E esse centurião vem ao encontro de Jesus e disse: Senhor, o meu servo, ele está acamado, ele está muito mal. E eu acho interessante a disposição de Jesus em manifestar cura. O versículo 7 diz: eu irei curá-lo. Amém. Não sei se você está passando por alguma situação de enfermidade ou alguma dificuldade em sua vida, e se você está, ou na sua família, e se você está levando isso para Jesus, se você deseja saber qual é a vontade dele, ele está dizendo: eu irei curá-lo. Essa é a disposição do Senhor. Nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele está dizendo: eu irei curá-lo. Então, aquele centurião, ele tinha uma noção a respeito de autoridade, ainda não tinha um entendimento a respeito de justiça. Ele se sentia indigno, e ele diz ao Senhor: não mereço que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor enviar apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu tenho homem debaixo da minha autoridade. Eu digo a esse: vai, e ele vai. A outro eu digo: vem, e ele vem. Eu digo a ele: faz isso, e ele faz. Se você enviar apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Sabe, existe uma necessidade de termos a fé de uma forma tão simples. Aquele homem acreditava que apenas pelo poder da palavra algo poderia acontecer. Sabe, como você estiver crendo a respeito da cura, vai se manifestar na sua vida. A Bíblia nos fala, em Marcos, no capítulo 5, a respeito de uma mulher que há anos sofria com uma hemorragia e ela tinha gastado todos os seus recursos, mas ela não melhorava, pelo contrário, ela ia de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ela vai ao encontro de Jesus dizendo: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada, eu vou ficar livre desse mal. Sabe, ela ouviu uma mensagem a respeito de cura, ela creu no coração dela, ela ouviu a respeito do que Jesus estava fazendo, certamente ela ouviu dizer que Jesus estava curando pessoas, porque se ela ouvisse, olha, depende, às vezes ele cura, às vezes ele não cura, se ele tiver de bom humor ele cura, às vezes ele não cura, não. Ouviu algo a respeito de Jesus que foi o suficiente para gerar fé no coração dela. E ela disse: se eu tocar nele, eu certamente vou ser curado. E aquela mulher tocou em Jesus e, de fato, ela foi curada. Há uma disposição do Senhor em curar. A gente só precisa agarrar essa palavra na simplicidade que ela é. A vontade do Senhor é que a cura se revele, que ela se manifeste. Quando nós olhamos aqui no versículo 14 de Mateus 8, a Bíblia diz o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servir. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele os expulsou com uma palavra. Ele os expulsou com uma palavra. E curou a todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus estava na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava acamada, com febre. E febre é algo que gera muito desconforto, né? Essa semana mesmo eu estou com um sintoma de dengue, desde segunda-feira, e gera algum desconforto. Mas sabe, nem a dengue é capaz de nos falar. Amém? A palavra de Deus é maior do que qualquer diagnóstico. A cura é uma realidade para a minha vida, eu creio nisso. E ponto final. Amém? A saúde de Deus opera em nossas vidas. Aquela sogra de Pedro, ela estava de cama, com febre, mas Jesus toca na mão daquela mulher e a febre a deixou. E é interessante que a palavra diz que logo que a febre deixou essa mulher, ela se levantou e começou a servi-lo. Eu sei que doença não é algo que é a vontade de Deus, porque ela limita as pessoas. Além da dor, além do desconforto, além de ser algo que toda doença faz, se não houver a cura, ela vai encaminhar num processo de morte. A doença também é algo que traz limitação naquilo que a gente precisa fazer. Então Deus não quer ver você doente. Amém? Deus quer ver você saudável. Deus quer que você tenha disposição para trabalhar, para servir, para ministrar as pessoas, para fazer a obra dele. Essa é a vontade dele.
A vontade de Deus é cura para as nossas vidas. Esse é o interesse de Deus que é revelado na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus permanece ali na casa de Pedro e ao anoitecer eles trazem muitas pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas com espíritos malignos, e Jesus apenas quer uma palavra: expulsa os espíritos maus, e Jesus cura a todos os doentes. É interessante que Mateus, nesse momento, registrando isso, ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Vá comigo para Isaías, no capítulo 63, livro do profeta Isaías, 53, na verdade, Isaías 53. Esse texto está a profecia citada por Mateus quando Jesus manifesta a cura ali na casa de Pedro. Isaías 53, a partir do versículo 3. O texto diz: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por ele afligido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías aqui ele está vendo de uma forma profética os sofrimentos do Messias. É interessante que quando você lê o contexto, Isaías, ao olhar, ele diz que nós olhávamos para ele. E nós pensávamos que eram os próprios pecados dele que estavam levando ele ali. E era exatamente essa cena da crucificação. As pessoas que olhavam para Jesus sendo levado, algumas pessoas pensavam que ele estava sendo punido por Deus, castigado por Deus, de que ele merecia estar naquele lugar. Mas a palavra nos fala: ele foi moído foi por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa da nossa enfermidade. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e por suas chagas, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu sei que vai se aproximando essa época de Páscoa e começa a se repetir algumas encenações, alguns teatros de Cristo crucificado, e começa a se lembrar da sua morte e o seu corpo tão sofrido. Mas sabe, nós precisamos entender algo. Jesus, ele não foi morto por uma fraqueza de Deus. A Bíblia diz que ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Deus colocou Jesus nesse lugar para nos substituir. Ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi castigado em nosso lugar. E esse castigo nos traz paz por causa das suas chagas, as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Jesus levou sobre si. E uma vez que ele levou, uma vez que ele carregou as nossas iniquidades, uma vez que ele carregou sobre si nossas dores, nossas doenças e enfermidades, nós não precisamos carregar mais. Uma vez que ele já levou, você não precisa levar. Uma vez que Jesus já tomou sobre si, você não precisa estar carregando algo que ele já carregou. Amém? É como se eu pedisse a você. Aí em cima nós temos algumas cestas básicas do alimento solar, e de repente a gente traz essas cestas aqui para baixo para fazer a entrega, e chega alguém e fala assim: olha, eu vim aqui para tirar as cestas lá de cima e trazer elas para cá. Não precisa mais, a gente já pegou. Não, mas eu quero participar. Não, mas eu quero carregar de novo. Não precisa, já está aqui. Não, mas eu quero dar minha contribuição. Deixa eu levar a cesta lá para cima para eu descer com ela. Eu sei que o exemplo é ridículo, mas para mostrar que da mesma forma nós não precisamos ficar carregando doenças. A gente não precisa carregar aquilo que Jesus já carregou, aquilo que ele já levou, eu não preciso levar. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, ele foi castigado em meu lugar. E esse castigo que estava sobre ele me traz paz. Por causa das feridas dele, eu fui sarado.
O verso 6 aqui de Isaías 53 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos cada um de nós, e voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi dado um plano com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do seu sofrimento, de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Nós podemos perceber que a Bíblia, muitas vezes, ela vai tratar o perdão para as nossas vidas como cura para o nosso corpo em versículos dentro de um mesmo contexto. Isaías 53, ele fala a respeito de perdão de pecados, mas ele também fala a respeito de cura para os nossos corpos. O que acontece é que muitas vezes há uma mensagem sendo pregada falando a respeito do perdão, mas há pouca mensagem pregada a respeito da cura. E se nós pregamos a respeito de perdão, o que nós vamos ter como consequência disso é salvação de pessoas. Porque a palavra, ela gera fé no coração do ouvinte. Amém? Não é todo dia que nós estamos vendo pessoas se convertendo na igreja. Mas pessoas sempre se convertem. Porque a mensagem é pregada a respeito disso. Agora, se nós queremos ver pessoas recebendo cura, nós também precisamos ministrar a mensagem da cura. Porque essa mensagem gera fé nos corações. A palavra de Deus, ela é carregada de poder. O Salmo 107, no verso 20, diz: ele enviou a sua palavra no sarou e os libertou daquilo que era mortal. A palavra de Deus, ela é carregada de poder e ela manifesta cura. Cura é a vontade de Deus. Quando logo olhamos para Marcos, no capítulo 2, nós vamos ver um registro de 4 homens carregando um amigo paralítico em uma maca, e eles vão carregar aquele amigo até uma casa onde Jesus está ensinando. Só que a casa estava tão cheia que não tinha espaço para passar nem pela porta. Esses amigos, então, eles vão abrir ali o telhado e vão descer um amigo pelo telhado para que ele recebesse a cura. E é interessante que quando é destelhado ali aquela casa e aquele amigo é descido pela maca, a Bíblia diz que Jesus vê a fé deles. Amém? Irmãos, fé não é andar por vista, mas fé pode ser vista. Amém? É possível ver quando alguém crê. É possível ver quando alguém está crendo. É possível ver a ação correspondente daquele que está andando em fé. E Jesus conseguia ver a fé deles. Não apenas do paralítico. O paralítico precisava estar crendo também, né? Para deixar 4 homens carregar ele numa maca, passando ele por cima de um telhado. Alguma coisa ele estava crendo, ou ele não tinha escolha. Ele estava gritando: me solta! Vocês estão malucos? Acredito que não. Eram amigos mesmo. E é interessante quando ele chega aí, Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E os religiosos começaram a dizer: ele está blasfemando. O que ele pensa que é? Para perdoar pecados. Jesus diz algo muito interessante: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico. Na verdade, Jesus primeiro pergunta: o que você acha que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os seus pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Eu digo ao paralítico: levanta e anda. Veja, aquele homem foi até Jesus buscar cura. E ele saiu dali perdoado também. Porque o mesmo Deus que perdoa é o Deus que tem interesse na cura. Quando nós olhamos para o Salmo 103, é um Salmo de Davi. Davi vai dizer algo em louvor ao Senhor: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Veja, nós devemos dar louvor ao Senhor. Amém?
com a nossa alma, com o nosso espírito, com tudo aquilo que nós somos. Na verdade, o nosso louvor nasce a partir do espírito, mas nós nos entregamos totalmente. Nós não deixamos nenhuma parte de nós do lado de fora na adoração. Ele está dizendo: bendiza a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiza o seu santo nome. Bendiza a minha alma ao Senhor e não se esqueça dos seus benefícios. Sabe, irmãos, é muito triste quando alguém está sendo roubado nos seus direitos. Não é verdade? Não gera uma indignação quando você tem direito a algo, você tem direito a algum benefício, a algo que é próprio, que pertence a você, e de repente você está sendo roubado disso. É algo que gera indignação. Agora, Davi está dizendo: minha alma bendiz ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele vai dizer esses benefícios: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Existe um Deus que perdoa todas as iniquidades. Amém? Você se arrependeu, o perdão de Deus já está disponível para você. Ele é aquele que perdoa todas as iniquidades. Mas ele não para por aí. E se fosse até aí, já estaria bom. Porque por causa desse perdão, nós temos relacionamento com Deus. Por causa desse perdão, nós já temos condenação eterna. Mas ele vai além. Ele perdoa as nossas iniquidades e ele sara todas as nossas enfermidades. Mesmo Deus que perdoa tudo, é por Deus que cura tudo. Então, por Deus que nos redime, que nos livra de todo pecado, é Deus que tem interesse de nos livrar de toda e qualquer enfermidade. Doença não é a vontade de Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa é a vontade de Deus. Cura, vontade de Deus. Saúde divina, é a vontade de Deus. Ele perdoa, mas ele também cura. Há um evangelista, já partiu para estar com o Senhor, T.L. Osborne, e ele dizia o seguinte: se a igreja pregasse a respeito de salvação da forma que ela prega a respeito de cura, ninguém seria salvo. T.L. Osborne disse: se a igreja pregasse a respeito de salvação da mesma forma que cura é pregada em muitos lugares, ninguém seria salvo. Por quê? Porque quando se pensa a respeito de cura, muitas vezes o que é oferecido à pessoa que está sofrendo é: talvez você vai ser curado. Talvez é a vontade de Deus que você esteja doente. Talvez Deus está querendo te ensinar alguma lição com essa doença. Você está assim porque você cometeu erros, você não cuidou da sua saúde. E é por isso que você está assim. Desde inverter isso, vamos oferecer essa mesma mensagem para o pecador. Talvez Deus não está a fim de te salvar, não. Talvez vontade de Deus que você vá mesmo para o inferno. Na verdade, o que Deus quer é que você não seja salvo. E na verdade, Deus criou você para a condenação eterna. Como é que uma mensagem dessa vai gerar fé para a salvação? Agora, porque entendemos esse aspecto da redenção, a ponto de olharmos de forma correta e dizer para o pecador: não importa o que você tenha cometido, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Mas pelo caso do inferno, talvez seja a vontade de Deus querendo te ensinar isso. Mas a mesma Bíblia que fala a respeito de um Deus que perdoa é a Bíblia que fala a respeito de um Deus que cura. No fato, é uma realidade, a palavra de Deus é a verdade e ela não vai mentir. Sabe, 10.000 testemunhos positivos não vai fazer a palavra de Deus ser mais verdade. Eu orei pelo enfermo, ele foi curado, a palavra de Deus é verdade. É verdade antes mesmo de você ter orado. Eu orei por alguém e ela não foi curada. A palavra de Deus continua sendo verdade. 10.000 testemunhos positivos não vai fazer a palavra de Deus ser mais verdade. 10.000 testemunhos negativos não vai fazer com que a palavra de Deus deixe de ser a verdade. Ela continua sendo a mesma. A palavra de Deus está afirmada no céu. Tem coisas que eu posso entender agora. Mas eu não vou inventar, eu não vou além daquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. E se não aconteceu de alguém ser curado? Você pode me explicar? Às vezes eu não vou saber te explicar por quê. Não fui chamado para ter resposta de todas as coisas. Uma coisa eu sei, que a única maneira de alguém receber cura é se a palavra de Deus for pregada como ela é.
do jeito que Deus diz que é. Já contei esse testemunho, ou testemunho algumas vezes. Eu vou começar pelo testemunho positivo para não desanimar ninguém. Eu já orei por muitas pessoas e elas foram curadas. Uma das primeiras experiências de cura que eu tive foi com uma criança de 3 anos de idade. Ícaro, o nome do menino. Lembro até hoje. Eu trabalhava de madrugada, aí um dia eu estava na casa da minha irmã, fui pra lá para dormir de tarde, aí de repente um menininho me acordou assim. Ele falou, oi. Falei com ele, né? Ele falou, oi tio, com o narizinho assim, meio, o que foi? O que você tem? Eu tenho asma, tio. E bronquite. Falei, você quer ser curado? Quero. Aham. Lembro até hoje. E eu orei por ele, ele foi curado instantaneamente. Todo o tratamento, bebinho, as coisas que ele usava, foi tudo por luxo, foi curado. Tive experiências também de orar por pessoas no hospital que estava desenganada e ela foi curada. Mas assim, nas minhas primeiras experiências com a cura, principalmente em hospitais, normalmente eu visitava a pessoa e depois ela morria. Eu ia orar com a unção, mas parecia que era uma extrema unção. Ia embora, né? Aconteceu alguns casos assim. E teve um dia que eu falei, meu Deus, não pode um negócio desse não. Eu estava crendo que a pessoa ia ser curada e nada aconteceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem explicação para tudo mesmo. Às vezes, pode ser que a pessoa não estava crendo. Pode acontecer, né? Às vezes você não estava crendo. Pode acontecer também. E às vezes tem motivos que você desconhece, que você não sabe. O meu conselho para você não é colocar a culpa em quem já está doente. Porque fica mais fácil, né? Não recebeu a culpa dela, incrédulo. Não coloca a culpa em ninguém, não. Coloca a culpa no diabo. A vontade de Deus é cura. E ponto final. E pode ser que não se manifestou naquele momento, mas pode se manifestar depois. Amém? Existem pessoas que são curadas de forma instantânea. Existem pessoas que podem receber a cura de uma forma progressiva. Eu me lembro um tempo que nós tivemos aqui na igreja e a gente estava realizando um culto na varanda de casa e nesse tempo o pastor Paulo estava lendo um livro de um homem do Canadá e ele se movia muito em dons de curar, palavras de conhecimento. E uma multidão aquele dia na varanda, acho que tinha umas 7 pessoas. 60%, né? 70% da lotação do espaço. E aí, eu preguei sobre cura e no final tem alguém aqui precisando receber cura. E tinha uma moça que veio de Palmeiras, ela estava numa casa de apoio que fica ali no Edgar Pereira. E ela veio com uma amiga, faz parte aqui da igreja, amiga da Nádia. E aí ela veio e Nádia falou assim, olha, eu trouxe minha amiga, ela veio de Palmeiras, o irmão dela sofreu um acidente, ele não está bem, vocês podem orar por ele? Eu falei, claro, eu fui visitar ele no hospital. Quando cheguei no hospital, eu achei que era só alguém que tinha sofrido um acidente simples, mas esse homem tinha caído da moto, o capacete saiu da cabeça dele, ele saiu sendo arrastado, assim, alguns metros, veio de Tailgueiras para cá, e ele estava assim a metade do crânio, a faixa na cabeça, assim, afundado, assim. E os rins dele tinham parado de funcionar, já fazendo hemodiálise, e o resultado é que ele foi curado. Amém? Foi curado, voltei para a cidade dele curado. E eu lembro que nessa época, o pessoal da casa de apoio ficou querendo saber o que tinha acontecido ali. E tinha um ministério de evangelismo na igreja, que era liderado pelo João. Então, para quem diz que João só evangelizou a Carol, teve a casa de apoio também, né? E a gente foi na casa de apoio, eu e o João Pedro. A gente foi um dia de tarde, eu fui conversar com a menina. Ela falou, a gente pode vir aqui uma vez por semana, a gente ora pelo pessoal, canta no louvor. Não, mas aqui não há espaço para religião. Eu falei, então tá bom, porque a gente também não veio trazer religião. Ela falou, mas vocês não são de igreja? Não são, mas a gente quer trazer uma palavra. E ela falou, não pode, mas eu tô tão desesperada. A casa ficava sempre super lotada. O pessoal da época aí vai lembrar, Daniel, o Jaque, né, quem já era dessa época aí, vai lembrar disso. Eu tô tão desesperada porque tem vezes que eu tenho que colocar 2 pessoas dormindo na mesma cama porque não tem espaço, mas
O pessoal vem para cá para fazer tratamento, a maioria é tratamento de câncer, e aí tem que voltar para casa, não tem jeito, eles vêm de regiões do interior, um convênio que tem, não pode vir. Aí, quanto tempo que vocês querem? Eu falei, 1 hora tá bom. Ah, não fica mais. Eu falei, não, 1 hora é o suficiente pra gente. 1 hora tá bom. E a gente começou a ir pra lá no começo era terça e depois mudou para as quartas-feiras, de tarde, um violão, alguém ministrando, alguém junto, e a gente começou a ministrar. A gente viu muitas curas. Muitas curas. Muitas curas, muitas curas. Muitas curas. Vocês filmaram? Talvez poderia ter sido feito, mas a gente não estava importando com isso. A gente só queria ver as pessoas bem. Só queria trazer alívio para elas. E a gente começou a ministrar. Algumas pessoas a gente foi vendo ser curado instantaneamente, outras de forma progressiva. Muitas pessoas que a gente viu ali fazendo quimioterapia e não sofriam os efeitos da quimio. Nada, não mudava nada. Nem tinha gente ali que meu cabelo caía fazendo quimioterapia. Estava bem, estava disposto, conversando. Alguns foram curados instantaneamente, outros de forma... esse processo de melhora. Eu creio que a cura em todos os casos ali era instantânea, mas esse processo de melhora era de forma gradual. Eu me lembro nessa casa de um homem que eu pus as mãos sobre ele. Quando eu coloquei as mãos sobre ele, estava começando a entender melhor essa questão da palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito. No momento que eu coloquei a mão na cabeça dele, a minha perna do lado esquerdo começou a repuxar muito. E era só isso. Comecei a sentir como se fosse uma fisgada assim na panturrilha. Acho que eu falei a batata. Batata. Naquela época não tinha nem batata ali. Uma batata é palito, né? Era mais forte que o Breno. Uma batata é palha. Era magro que dava dó. Mas aí eu coloquei as mãos e minha perna ficou repuxando, repuxando. E aí me veio uma palavra. Um problema na perna. Eu não sabia o que era. Uma coceira na perna. E ficava, tem alguma coisa na sua perna, na perna esquerda, uma coceira, uma alergia, uma ferida, eu não sei o que é, mas em nome de Jesus seja curado. E passei assim por esse moço. No final, ele e a esposa dele me chamou e falou assim, quem te contou o que estava acontecendo com a perna do meu marido? Que ele tá de calça aqui o tempo todo. Falei, não, ninguém me contou não, eu estava orando. Eu senti vontade de falar alguma coisa a respeito de algo que estava acontecendo na perna esquerda dele. E ela levantou a perna assim, a calça. Perna ferida muito feia. Ou ele tá com uma suspeita que provavelmente é hanseníase mesmo que lepra. Hanseníase, é uma suspeita. Só que ele tá ficando o tempo todo de calça, a gente tá tomando maior cuidado, porque se descobrirem que ele tem isso, ele vai poder ficar aqui. E aí quando você falou, a gente ficou preocupado. Não, mas ele foi curado, em nome de Jesus. Na outra semana, quando eu voltei lá, no dia seguinte a perna tinha cicatrizado, porque o império tinha ido embora. Não só aconteceu porque, era pastor. Não, aconteceu por causa da palavra de Deus. E eu segui o que a palavra de Deus diz. Como eu te disse, eu contei experiências reais. Eu não falei para você que 100% das vezes que eu orei, aconteceu. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente espera. Mas o que a gente tem que ficar é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nunca falha. Às vezes a pessoa diz, eu ministrei cura e não aconteceu. Eu falei, então você não ministrou pela fé, porque sempre acontece. Amém? Mesmo que você não tenha visto manifestar. A palavra de Deus diz, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O fato é que ele foi curado. É essa a verdade que a gente precisa se agarrar. Se agarrar à verdade daquilo que Deus disse. Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus não pode mentir. A gente precisa estar firmado nessas verdades, nesse fundamento. Nós cremos em cura. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que nós fomos chamados para isso. Essa é a vontade de Deus. Mais importante do que isso, eu quero que você entenda. Deus quer que você seja curado. Deus, ele quer. Deus, ele está totalmente interessado na sua saúde. Um dos maiores desafios para alguém receber cura, acredite, é entender que Deus quer curar ela. Porque se levanta muitas coisas. A gente entende como sofismas, são pensamentos errados.
Talvez Deus queira que eu esteja assim. Talvez Deus está querendo tratar comigo por causa disso. Eu percebo algo no meu espírito, de alguém que está lidando com uma enfermidade física e na sua mente tem vindo assim, não, eu estou assim porque eu me descuidei. Se você se arrepender e estiver disposto a mudar o seu comportamento, a partir de agora eu vou mudar. Entenda algo, a cura de Deus já está disponível para você. A gente não precisa ficar levando isso. Isso é uma mentira de Satanás. Existe, irmãos, uma necessidade de cuidado com o corpo, sim. Eu, por exemplo, eu sofri muito um período com pedra no rim, sofri muito. Eu criei na cura, eu recebi a cura. Mas eu não me hidratava. Eu quase não bebia água. Eu ia ficar a vida toda falando assim, tá vendo, eu mereci uma pedrinha aqui. Não, irmãos, eu tava todo dia cantando minha pedra. Era a única parte da música que eu gostava. Remove minha pedra. Não, irmãos. Deus é o nosso Pai. Assim, você é um filho que descuidou e adoeceu, e de repente o filho tá mal, o pai vai ficar, você tá vendo? Agora você aprende, eu quero mesmo é que você sofra mesmo. Não. A gente precisa alinhar a nossa visão no caráter de Deus, que é bom. Essa é a vontade de Deus. E você precisa estar totalmente convencido disso. A Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você deve gerar em você essa estrutura, irmãos, para acreditar. Eu me disse na segunda-feira, no dia que eu ia começar a ensinar a matéria aqui no Rema, eu estou ensinando a matéria Justiça de Deus. E, de repente, febre, dor de cabeça, incômodo e dengue. Dengue. Já tive isso há alguns anos atrás, eu sabia o que era dengue. Eu olhei e falei assim, a realidade da palavra de Deus é que eu sou curado. E eu não vou deixar de dar aula por causa disso. Eu dei aula segunda, dei aula quarta, estou ministrando hoje, e hoje começou a sair umas pintinhas aqui. Começando a... Já até diminuiu, já. Até acabar, sobre tudo. Esses daqui já estavam, não apareceu ainda. Até acabar vai tudo embora. Amém? Queria chamar o pessoal da música. E eu queria saber o seguinte, gente. Tem alguém aqui com algum sintoma ou algum diagnóstico de doença? Você não precisa esperar a dor para receber cura, não. Você pode receber hoje. Não é? Você pode receber hoje. Você pode sair daqui curado, saudável. Amém? Se você quiser, eu posso impor as mãos sobre você e vai acontecer o que a palavra de Deus diz. Você vai ser curado. Amém? O pessoal do louvor vai ministrar uma canção aqui. Eu queria que vocês colocassem de pé. Se não, apenas renda graças ao Senhor pela sua cura, pela sua saúde. Mas se você tiver algum sintoma, alguma doença, eu quero orar por você. Isso. I'm cut down when I'm up. Not alone. The tear really. Not telling songs. It's only it's one instead. No boring life for them. Hey. I made the idea and I didn't hear it. Now that I didn't I still
It's again, why when we ran out of and I don't. Why I didn't even that at the end of it. I'll get in and go the bell. And while we were running, we're laying in bed. I've got out in the middle of the day. You know my life's in the day. Miss Caroline Ireland and clean up Caroline being doing it's on and I didn't bang a deal like was bang something like that. Be out for me. Then you got it, and then I mean, it's some of it. Now I am a boo. Tall, but the very had we had one and money like in those coins in the time. Very handy. And now I'm over on the road out. Again, what man? I'm going to have it. You know, it's done. I don't remember the head. Darling. Up to you, I'm just sitting. It's in the either. Tell the evening. And then only about them on an end. And I didn't play. Well, but I'm sick. I made it out of that. I might say that it's me. And then the woman and you know, and baby. It had a man, it's it. I don't know the take. Take something on it. It's that's family. Then so summer singing from ordinance is out in like sleeping and so without being slowly I'm dealing with a lot. Day and night, Sunday. Hey, and we love them. God, I so I'm sad. I got it. When I'm having my house. I found it as the one and next to them is that's what we want to what is. Good evening, the canals and I don't remember the cool building using what. This one I don't know. So happy and it's good and she's they has been around the dedicated parents when I was there. Keep up and they do your into it. And I went on I got it and I know I man. No, we were limited. It can make the architect rocks.
Red dress and a red brand. Eu não vi bem o final dela. Now, Jim, some of these. They never do that in I'd say I'm and then a cousin ring about let's see. I'm not names. See what Swallow. Violence. Yes, so. Talk about it. It's wild. So, kind of. I can see it. Violent war. I'm there. I'm me like. Not out. I'm not violent. I felt like I don't like him. Oh, shit. I don't know. We are the big man. Gosh. Let's get it. The beginning. Around, let's take on the one of our outed. Bring it up and I made a balance again. Get it again. Let's see me now. I want to get a hit on. Yuri? Hey, fill up. Building. I'm a run of the bombs. It's it. Private apple. Not on them. Living close to me. I'm proud. I don't know. I don't know. So we see me not walking. I'm not the main now. Race, dog, even I'm not even this. Would not have any of it. I've never even had that. Forever was that. I don't allow it. Who was in that about see? What's that? But I stand and look. Did yes. Have to a part also having a day in the environment. Risk call. And other men. And the right member in one thing the Bible had. Meg. Another one did and some and I on it. I got going. Yeah. I could get that in behind them. It's yeah, right. I love my thing now. I'm running this. I had been around with something else and right. I'm gonna get up on this talent. Okay. Come and play along. And when the Indian ball and standing at the bottom, they have, and I had down the very over block. And ran around. Not yet. Now, as soon as the sun would have been out, the woman still sitting underneath her in the wind. But I sure will fast my message.
Deus é bom. It's been through us like a wall. Era algo. I don't know way that I think about everything several elements of you. But it's been a few years. Really, this time, I'm começando a ter a vida de chegar dentro com a nossa programação. Mas é que os nossos cantos são redondo da guerra romanha, o elfo da morda luz. E também, nesse word em países podem se download categorias liga, mod para drogas, que vai ter visuais adolescentes. Nas pipas, fliplas temos perto de 20 euros. A direita nós temos como que reado liberado as 20 também em serviço com a reverberado, remida, vai upar de vez. Elas têm desqualificação de nada, deve ser um gorrinho, a tarde, cheio de febre, e não é which moment você é mostrando então essa é uma ideia da opinião deles da vontade dele a identidade que ele espelha da nossa diversidade e instead da apenas em universidade já realmente ela se pesquisa em mão já com o grande que atrás identidade nacional mas o FTV é sinistro getting to know back of the plot versus oranges with the desire the maneira em nada ele me até o assim já vejo ele mas será que ele tem bens e vamos uma parte do porque já tem eles homem por um ano with guys on the comando and the funnel sentimento mas sei que durante o cinema ele gosta muito de e você tem a verdade já que tem espero that quando ele é mais rápido e qualidade das coisas aqui não que vai and if I view them made them about which was sponsored and all done or working that they not open about the sin out of the life with him and even a penny with me there's an op no I do want to look at him up and around and then it happened God to be done this I can tell well a little bit I mean let the birds to change a lot of a bit let grab one see it doesn't be found that draw can go you can step it comes and it's not the play either the same like the best guys for cat book there's they look me like I know look like all the people that go to school understand just when it is that was saying another that I felt I looked at on I friends I had to do come by the period coming and the left and saying him that the bill witness I don't send art because I don't know no things me you know but I the mobs you man I didn't program down like in the site down the list and we'll pay and that's it ciao I don't know. Gerente pictures, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Graças a paz, que bom estar de volta. Estamos com saudade dessa família maravilhosa aqui no Eventos Claros. Depois falar do meu aniversário grande, não perca essa oportunidade. Será um tempo todo aqui. Gente, essa semana saiu um vídeo desse cara bonito que esse vibrador aí, parecendo um vídeo de inglês que ele chama Misericórdia. E ele e sua esposa disseram, né, eles relataram, dando um testemunho de como a vida dele, né, foi transformadas através dessas palavras, de aniversário, que edificou a vida deles. E eu peço a vocês que ainda não fez a inscrição, estude nesse casal maravilhoso, a esposa dele está ali. Eu não tenho que faça logo essa inscrição, será 13 e 14. Ele está chegando, está batendo na porta, fique fora, amém? A indicação do nosso verbo-chefe hoje é uma língua pelo Espírito Santo do nosso querido Etilávio. Eu não devo falar nada, eu não tenho nem estar. Isso aí, aqui é isso. Melhor que ele, receba seu filho do nosso querido Doug Wright. Olha, até bonito. Coleção ligada. Irmãos, hoje nós só fosse do Gordo falando sobre o regado. E vamos ter sobre era até o último venho da sua vida. A palavra bondosa que o pastor Marcos trouxe hoje. A próxima vez deveria ouvir essa palavra, e nós trouxe essa palavra até o último dia da vida dele, tá? É para nós e é para
prêmio. Aleluia! Tenho certeza que todos vocês que vierem aqui à frente receberam a assinatura instantânea, porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Ele quer para nós. Interessante que eu estava olhando todos os momentos pensando que eu vou falar sobre o dízimo das ofertas da seguinte, olhando para cá pelo Senhor, me inspirado a falar sobre o dízimo das ofertas. E ele estava agora lá no Ministério dos Pastores, né? E diretoria do reino junto com a minha esposa e o pastor Paulo, enfim. Nós estávamos lá e foi a primeira vez que eu fui naquela cidade, no Campinho Grande. Primeira vez que eu vi que eu faço uma visitação no prédio do nosso ministério, que eu lembro que eu te dizer uma coisa, é inspirador. Enquanto os nossos dízimos e as nossas ofertas chegaram naquele lugar e serem estendindo, multiplicando. O prédio é maravilhoso, o prédio tem até elevador. Tudo isso é fruto da nossa generosidade em Cristo Jesus. Tudo isso é fruto da nossa fé. Eu vi o apóstolo Milito, né? O apóstolo Milito, ele vivendo, né? Ele falando, querido, vocês acham que já estava assim, tudo era assim? Tudo começou assim, com essa igreja de Ventes, com essa fronteira maravilhosa, com o teoria do web, mas foi regado em oração, foi regado em fé, foi declarado a palavra e foi fruto da generosidade daquele fase. Aquela igreja cresceu, aquela igreja se multiplicou com a generosidade daquele povo. Sabe de uma coisa, eu também faço parte, nós fazemos parte daquele crescimento, do crescimento exponencial do nosso ministério. Hoje nós temos mais de 500 igrejas, uau, 512, né? 512 igrejas, edificando famílias, pessoas, através dessa palavra. E a nossa oferta chegou lá. Eu vi também lá, o reino pegou o motivo indígena. Tudo isso mostrando de generosidade. Tudo isso feito de pessoas que agarraram essa palavra, que entraram em seu coração e foram fazer missões lá. Sabe? Às vezes a gente pode pensar, eu jamais vou pisar na Amazônia. Eu jamais vou pisar em determinado lugar. Não preciso te dizer, querido, a sua oferta, o seu dízimo vai chegar naquele lugar. Porque é fruto da nossa generosidade. É interessante, quando a gente fala sobre essa generosidade, a Bíblia né, em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, do verso 1, eu tenho para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Onde o ladrão esparrama e furtam. Mas a ferrugem para vocês, tesouro nos solos, onde a traça e a ferrugem destroem. Não destrói, perdão, e onde o ladrão não furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Sabe uma coisa? Eu fico pensando nesse versículo e não vejo que as pessoas não têm energia sobre o vinho de barro. Interessante porque o que faz o vinho de barro nessa terra? Ele somente vive para fazer o seu caminho de barro. Ele só vive para acumular. Ele vai acumulando, pente chegou, fez a casinha dele e acabou a vida do vinho de barro. E eu pergunto, será que nós queremos viver uma vida de acumular? Queremos viver como grandes lados? Não, querido, nós temos um coração generoso para ofertar e dizimar, cumprir essa premissa do Senhor. A oferta é uma premissa do nosso Pai. O nosso dízimo é uma premissa do nosso Pai. E sabe de uma coisa? Essa igreja tem esse ar-condicionado, essas cadeiras maravilhosas, esse salto tem carpete, tudo isso é o santo da sua generosidade. Nós vivemos vossa vida de generosidade. Nós somos generosos. Somos generosos em 360 graus. Não quer dizer que eu sou generoso somente porque eu dou vivo a uma igreja. Não quer dizer que eu sou generoso somente porque eu cumpro o meu papel de grande crente de todo mundo dar meu vivo. Não! Em 360 graus. Às vezes minha irmã precisa de um sorriso, de uma palavra de consolo. Eu estou ali disponível para seguir, sendo generoso em todos os aspectos de minha vida. Eu preciso
carregar essa essência em mim. O meu coração, ele precisa estar carregado de generosidade. Sabe? Eu fico pensando, a próxima Pedro andou sobre as águas, e aí eu vejo que ele, por a palavra de Jesus, vem até a mim. Ele começa a caminhar sobre as águas. E quando ele começa a caminhar sobre as águas, ele nem fala, e nem pergunta que as ondas pararam. O mar continuava revolto, as ondas continuaram vindo forte. Mas em nenhum momento ele parou. Ele continuou vivendo, ele continuou caminhando sobre a palavra do Senhor. E quando ele começou a rever as circunstâncias, Pedro então começa a afundar. E eu fiquei pensando nessa palavra, fiquei meditando nela, e eu fiquei lembrando de uma época em que, todas as vezes que chegava um dia, de pagamento, eu olhava primeiro no escritas para dar meu dia, eu começava a olhar as circunstâncias. E pelas circunstâncias, de fato, eu venho lembrar. As circunstâncias, de fato, era melhor não mar naquele momento, erradamente pensando. Eu comecei a pensar nesse texto, sabe? Não vai parar. As contas não vão parar. Eu tenho uma vida regada em Cristo Jesus. Eu continuar exercendo a minha generosidade, o meu amor, sabe que eu vivo uma coisa, não é assim, forte. As coisas vão acontecer, as coisas vão se trabalhando uma hora possível, porque eu amo o nosso bom pastor, eu amo o nosso pai. Isso é meu bom, esse vem do meu, via de oriente. Durante esses anos tem ele, porque vai acontecer amanhã, porque Jesus é seu lar, é adulto de perto, sabe? Então, nesse coração veneroso, com esse sentimento de generosidade, de entender que eu posso isso por amor, Evangelho, que eu faço isso por amor, Cristo Jesus, eu exerço a minha fé, eu exerço a minha verdade, meus dízimos e com a minha goteira. Mas, podem implementar, mas precisa do meu dinheiro, obviamente que nem dois não precisa do seu dinheiro. É feito usado por cada recurso, por cada coisa que você tem. A gente tem experimentado esse tempo de abundância nesse lugar. A gente tem experimentado esse crescimento dessa igreja aqui nessa cidade. Nós já pensamos de bairro Eldorado, e já pensamos assim, deixa eu te dizer, os meus iremos falar. Nós não iremos falar porque a palavra do Senhor iremos alcançar todas nessa igreja, a palavra da fé e do amor. Se você estava diretor da igreja, vê lá, em cada cidade, e para se realizar, mas a minha certa de vai pegar naquele lugar. E eu quero incentivar vocês por esse coração generoso, pegar o seu envelope, dá atrás das suas caídas, sobre a nossa dele, nós temos a nossa envelope, e eu amo esse envelope. Diga por mim, eu ainda se envelope. Não, olha. Mas esse envelope não tem nome, não tem nada. É um brilho, é uma brincadeira na boa pai. Deixa eu falar, esse espírito está em pé. Ele se fica já meu minha doença. Eu queria enfrentar ele demais, sabe? Mas você fica no reage e do lado do lado. Seja uma mensagem, uma gostada dessa palavra, né? I think I'm not, you know, I think you're gonna miss the lembrava se antes para mim era carrego ali Logo